possui doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ, possui mestrado em Análise e Controle de Processos pelo Instituto Superior Politécnico José Antônio Echevarria, eu não lembro mais o nome. A professora pode me falar também. Tá certo. Tá certo. Bom, em 2018 ela ganhou o prêmio da ANP de Inovação Tecnológica, em 2013 o prêmio Inventor, né, da Petrobras, recebeu menção honrosa também da CAPES na área de engenharias. Acho que ela tem bastante experiência e vai compartilhar um pouquinho dessa jornada dela com a gente hoje. Acho que é isso. Passo a palavra para a professora e agradeço sua disponibilidade. Obrigada. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu queria realmente assim, agradecer, não, o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando e falando sobre temas de química verde, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o potencial das microalgas para a produção de biocombustível. Vou compartilhar aqui a apresentação com você. Está aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Tá. Então, como falei anteriormente, o tema que eu tratarei é sobre o potencial das microalgas para biocombustível, tá? Então, sempre que a gente pensa em biocombustível, em seguida a gente, biocombustível especificamente produzido a partir de matérias-primas oleaginosas. O que seriam matérias-primas oleaginosas? Matérias-primas oleaginosas são aquelas que acumulam energia na forma de lipídio, na forma de triglicerídeo. Então, quando a gente pensa em esse tipo de matéria-prima, em esse tipo de oleaginosa, e nos biocombustíveis que é possível produzir a partir desse tipo de matéria-prima, em seguida a gente pensa em biodiesel, em bioquerosene, e agora, mais recentemente, no diesel verde, ou HVO, como também é chamado, certo? Mas, ainda a gente conhecendo que temos esses três tipos de biocombustíveis que podem ser produzidos a partir desses triglicerídeos, na prática, a gente sabe que realmente o único desses biocombustíveis que já está no mercado, ou seja, que já está incluso na matriz energética nacional, é o biodiesel, porque o bioquerosene, ainda que foi aprovado e autorizado pela Agência Nacional de Petróleo em 2014, para ser comercializado no país, até hoje a gente não tem realmente produção nacional desse bioquerosene. Então, desses três biocombustíveis, realmente, aquele que já está no mercado é o biodiesel. E esse biodiesel foi inserido na matriz energética nacional a partir da aprovação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Esse programa foi aprovado em 2004 e em 2005 começou a introdução, a comercialização no país do biodiesel, certo? Quando o programa foi aprovado, esse programa foi criado com três princípios básicos. O primeiro princípio é garantir preços competitivos, qualidade e suprimento. Esse princípio se cumpriu realmente. No início do programa existia um subsídio do governo, então o custo de produção do biodiesel era tão elevado que precisava desse subsídio do governo. Com o passar dos anos, essas usinas foram aprimorando suas tecnologias e conseguiram reduzir esses preços, conseguiram entregar um combustível de qualidade e conseguir cumprir com aquele compromisso que eles estabeleciam com os compradores, ou seja, com os consumidores daquele biocombustível. O segundo princípio do programa era a inclusão social e desenvolvimento territorial. Esse segundo princípio também foi cumprido, sobretudo através daquele programa do selo combustível social, que foi estabelecido com o surgimento do programa do biodiesel. Então, através desse selo combustível social, as usinas se interessam
realmente em ganhar esse selo combustível social, e para elas ganhar esse selo combustível social, elas precisam comprar determinado percentual da matéria-prima do agricultor familiar. Então, desenvolve-se a partir desse mecanismo tanto o setor agrícola quanto o setor industrial. Agora, o terceiro princípio desse programa é produzir biodiesel de diferentes plantas oleaginosas. Vejam que a introdução do biodiesel se deu em 2005, a gente está em 2020, passaram 15 anos e a gente ainda está com praticamente 70% do biodiesel que o Brasil produz a partir do óleo de soja. Então, na prática, essa diversificação das matérias-primas não se conseguiu, tá? Agora, vocês pensarão, não se conseguiu por quê? Porque não existiu interesse? Não, realmente interesse existiu, tentativas existiram de implementar, por exemplo, a cultura do pinhão manso, da macaúba, enfim, diferentes oleaginosas para produzir esse biodiesel. Mas por um motivo ou por outro, realmente essa aplicação, essa implementação dessas matérias-primas dentro do programa de biodiesel não chegou a concretar-se. Muitas dessas essas tentativas não foram abandonadas, porque a Embrapa, por exemplo, continua realizando estudos de pesquisa, por exemplo, no melhoramento genético da cultura de pinhão manso, nos cultivos de macaúba, enfim, de várias dessas oleaginosas, tá? Então, visto que esse princípio de diversificar as matérias-primas para produzir biodiesel não foi atingido depois de 15 anos de programa, então surge 2010, 2011, começa o interesse, sobretudo no Brasil, por introduzir as microalgas como matéria-prima para a produção de biocombustível, tá? E agora você se perguntará, e por que esse interesse nas microalgas? Surgiu de quê? Do nada? Não, realmente esse interesse surge por quê? Porque identificou-se que as microalgas têm uma elevada produtividade de óleo por hectare. Quando a gente compara as diferentes matérias-primas oleaginosas, você vê que a palma, ou seja, o dendê, é uma das culturas que maior produtividade de óleo por hectare. Vean, por exemplo, a soja, que é a cultura mais utilizada, tem um rendimento médio de óleo de 446 litros por hectare a ano. Já o dendê tem uma produtividade de 5.950 litros por hectare a ano. Agora, quando a gente analisa as microalgas de forma geral, a produtividade, o rendimento médio de óleo por hectare chega a 13.692 litros de óleo por hectare. Então, vocês veem que eles mais que duplicam a produtividade de óleo, por exemplo, do dendê, que é uma das culturas convencionais com maior produtividade. E, por outro lado, quando a gente analisa esta segunda coluna, conseguimos verificar que as microalgas, além de ter uma elevada produtividade, elas demandam de uma menor área para produzir esse volume, para ter esse rendimento de óleo por hectare. E por quê? Você implanta aqueles sistemas de cultivo, onde vai cultivar essas microalgas, e você vai ficar em um cultivo contínuo. Ou seja, você cultiva, coleta, e por isso não precisa de grandes extensões de terra, tá? Para ter essa elevada produtividade que está sendo mostrada aqui na tabela, tá? Então, alguns autores descrevem que as microalgas podem conter entre 15% e 85% de lipídios. E claro que esses lipídios seriam interessantes para biodiesel, para bioquerosene ou para o diesel verde, certo? Agora, não significa que isso seja assim tão direto, assim dessa forma, 85% de lipídios em uma célula de microalga. Ou seja, praticamente a gente estaria falando de uma gota de óleo pulando, certo? Então, esses valores não são assim tão reais. Por quê?
dentro de esos lipídios que son cuantificados por muchos autores, son cuantificados lipídios que en la práctica no son convertibles en biodiesel. Son lipídios polares que você no consigue ni transesterificar ni esterificar, tá? Então, é importante que vocês tenham isso claro, porque vão encontrar, por exemplo, tabelas como esta que eu estou mostrando aqui no slide, em que você encontra, por exemplo, a Brotococcus brownie, que é uma espécie de microalga, com entre 25% e 75% de lipídio. Então, muitas vezes, os lipídios que estão sendo quantificados aí, na prática, não são aqueles lipídios que nos interessam para poder converti-los em biodiesel, tá? E, por outra parte, tem determinadas espécies, como é o caso dessa mesma espécie de microalga, que elas realmente têm uma tendência maior de acumular lipídio, mas produzem menos biomassa, ou seja, crescem menos. Realmente, aquela espécie de microalga que você deseja selecionar para produzir biocombustível, ela tem que ter um bom crescimento, ou seja, uma boa produtividade em biomassa, e também um bom acúmulo de lipídios, tá? Então, esse teor de lipídios vai depender da espécie de microalga, varia. Você pode ter 2, 3 espécies cultivadas na mesma condição de cultivo, ou seja, com os mesmos nutrientes, na mesma intensidade luminosa, na mesma temperatura, e geneticamente cada uma delas vai ter o metabolismo de cada uma delas, vai acumular mais ou menos lipídios, tá? Também vai depender da condição de cultivo. A mesma espécie de microalga cultivada aqui no Rio de Janeiro, a mesma espécie de microalga cultivada lá na região sul do Brasil, onde as temperaturas são mais baixas, onde a intensidade luminosa é diferente, ela também vai acumular um teor de lipídios diferente. E mais que isso, o perfil de aqueles lipídios que são acumulados por essa microalga também vai ser diferente. Então, é muito importante ter em conta, levar em consideração que a condição de cultivo. E o último item é um método de quantificação. Existem vários métodos na literatura para chegar a este resultado que está aqui, tá? Conteúdo de óleo. Então, dependendo do método, você pode estar extraindo uma fração mais bruta, uma fração que traz outros componentes que não são lipídios, e você está falando, olha, essa espécie acumulou 75%, mas não significa que esse 75% desse bioóleo que você extraiu dessa microalga seja realmente seja um tipo de lipídio que você consiga aproveitar para a produção de biocombustível. Mas as microalgas, assim, os benefícios das microalgas não se limitam unicamente ao elevado teor de lipídio, sino que também elas, por exemplo, têm menor dependência de variações sazonais e requerem menos água doce. Ou seja, você tem espécies de microalgas que crescem em água salina, outras espécies que crescem em água salobra. Então, dependendo da localização do sistema de cultivo onde você vai produzir essa biomassa, você pode selecionar espécies salinas ou espécies salobra e, com isso, diminuir o consumo de água. Claro está que se você vai implementar um sistema de cultivo em uma região do interior me refiro do continente em si, ou seja, distante da costa, você não pensaria em uma espécie salina, porque você vai ter realmente um custo adicional de traslado, de transporte dessa água para essa região. Mas se você vai implementar o sistema de cultivo, como está representado aqui, próximo da costa, o ideal é você selecionar espécies que crescem em água salina, tá? E, por outro lado, você tem um benefício também de quê? De que a microalga ela pode ser cultivada durante os 365 dias do ano. Ou seja, você inicia o cultivo, depois de 3, 4 dias você coleta, continua outro cultivo, coleta, continua outro cultivo. Então, você pode estar produzindo todos os dias do ano. As demais matérias-primas, soja, dendê e demais, elas seguem ciclos de cultivo. Ou seja, você vai ter uma safra por ano, 2 safras por ano. Então, em determinados meses do ano, você vai ter déficit de matéria-prima.
Já com as microalgas você não tem esse problema. Você pode ter produção de biomassa o ano todo e produção desse óleo também durante o ano todo. Por outro lado, elas podem ser cultivadas em terras que são impróprias para a agricultura, tá? Ou seja, esses sistemas de cultivo não necessitam de que sejam instalados em regiões com elevada fertilidade, nada do tipo, muito por o contrário, normalmente são escolhidos terrenos arenosos, terrenos com elevada salinidade, ou seja, onde outro tipo de culturas convencionais, não conseguem desenvolver-se, tá? Então, esse é outro benefício das microalgas. Por outro lado, as microalgas crescem como? Similar às plantas superiores, elas precisam de dióxido de carbono para o processo de fotossíntese, de sol, da luz do sol, mas também precisam de determinados nutrientes, fundamentalmente nitrogênio e fósforo. Ou seja, da mesma forma que nas plantas superiores a gente coloca fertilizantes, certo? Para quê? Para fornecer para aquela planta esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio e outros minerais que essa planta precisa para o crescimento. Da mesma forma, no cultivo de microalgas, são colocados nutrientes muito similares a esses nutrientes que são utilizados como fertilizantes nas plantas superiores. Então, por exemplo, você poderia estar reduzindo o custo de produção dessas microalgas caso você utilizasse, ou seja, você colocasse essas microalgas para crescer em águas contaminadas com resíduos orgânicos. E esses resíduos orgânicos poderiam ser o quê? Ou seja, seriam água, efluente doméstico, poderia ser um efluente, digamos, de um determinado processo de criação de suíno, ou seja, de animais, onde você gera muito resíduo rico em nitrogênio e rico em fósforo. Então, essa seria uma forma de você não precisar adicionar esses nutrientes, ou seja, as microalgas cresceriam consumindo os nutrientes que estão em essas águas contaminadas e, em paralelo, você estaria deixando aquela água livre desses contaminantes, tá? Então, esse é o processo que chamamos de biorremediação, esse tratamento desses efluentes utilizando microalgas. A gente fez alguns trabalhos no laboratório com alunos, inclusive de mestrado, utilizando efluente doméstico, 100%, ou seja, a microalga crescendo em 100% de efluente doméstico, e conseguiu resultados muito bons. Ao final do cultivo, vocês veem que aquela água está livre totalmente daquele fedor que normalmente você encontra em esse tipo de efluente doméstico, e a água termina ficando assim, ou seja, tem uma leve cor amarelada, mas já praticamente transparente e sem odor nenhum. Então, essa seria uma forma da gente cultivar essas microalgas com um custo de produção, seu custo de cultivo inferior, o que seria muito bom realmente para o caso em que essa biomassa venha a ser utilizada para a produção de biocombustível, tá? Outro benefício das microalgas é o fato de que, como eu les comentei, elas crescem através do processo de fotossíntese. Então, elas precisam de quê? De dióxido de carbono e de água. Então, por 1 quilo de biomassa de microalga que é produzido, são consumidos, em média, 1,83 quilos de CO2. Então, os projetos de utilização de microalgas justamente para sequestrar CO2 ou para aproveitar esse CO2 que é emitido por diversas indústrias, como termoelétrica, sementeira, indústrias do setor agropecuário, de purificação de biogás. O próprio biogás, quando é produzido, tem um elevado teor de dióxido de carbono. Então, as microalgas poderiam ser utilizadas para sequestrar ou para absorver esse dióxido de carbono. Claro está que não pensem que a gente pegaria o biogás e jogaria esse biogás diretamente em um cultivo de microalga, porque a microalga, ela, como cresce por processo de fotossíntese, consome CO2, mas produz oxigênio. Então, digamos, esse biogás estaria livre, como resultado, estaria livre de CO2, mas estaria enriquecido em oxigênio. E essa mistura metano-oxigênio
é uma mistura que é altamente explosiva. Então, na prática, você faria o quê? Você vai ter aquele gás, vai separar por algum processo de separação de gases o CO2, e esse CO2 que é retirado daquela mistura de gases, em lugar de ser jogado no ambiente, estaria sendo utilizado nos cultivos de microalgas, tá? E com isso, a gente estaria tendo a oportunidade, não, de se inserir no mercado de créditos de carbono, porque você vê, por cada tonelada de biomassa, consome-se em média 1,83 quilos, desculpe, quilo de CO2, tá? E por cada tonelada de CO2, você recebe um crédito de carbono. E esse crédito de carbono simplesmente pode ser guardado, ou seja, usado simplesmente para contribuir na redução de poluentes, ou esse crédito de carbono, sobretudo no caso de indústrias que são altamente poluidoras, poderia ser negociado, recebendo lucro, e esse investimento, ou seja, esse lucro, sendo utilizado para invertir mais nesse setor de produção de microalgas mesmo. E com isso, a gente estaria ajudando a essas empresas que são altamente poluidoras a bater as metas de redução de poluentes, tá? Agora, esses aspectos que eu falei até agora, ou seja, o alto teor de lipídio, o benefício de não seguir ciclos de colheita, o fato de não usar terras próprias para a agricultura, o fato de poder utilizá-las em projetos de biorremediação ou em projetos de sequestro de carbono, assim, são muitos os benefícios das microalgas. Mas, na prática, quando a gente pensa em produzir biocombustíveis a partir de biomassa de microalgas, realmente é necessário pensar desde o ponto de vista do conceito de biorefinaria, que é uma das plataformas da química verde, a plataforma de biorefinaria. Ou seja, você está pensando em cultivar microalgas para produzir o lipídio que será utilizado na produção do biocombustível. Mas, na verdade, você precisa que aproveitar todos os componentes daquela biomassa. A biomassa de microalga é rica em proteína, é rica em carboidrato, é rica em antioxidantes, ou seja, em carotenoides do tipo beta-caroteno, alfa-caroteno, luteína, zeaxantina, desculpe. Então, todos esses compostos que são chamados de antioxidantes, eles são compostos que ajudam, ou seja, que são bons para a alimentação, tanto humana quanto animal, tá? E são compostos que ajudam o organismo a evitar a produção de células cancerígenas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em alimentos que têm elevado teor desses compostos antioxidantes, que são tão importantes para a saúde humana e animal, você vê que a cenoura, por exemplo, a cenoura tem uma concentração de antioxidantes de 12 miligramas por cada 100 gramas. O dendê, 500 miligramas por 100 gramas. Quando a gente vê as microalgas, a gente está com 492,16 em média, tá? De compostos antioxidantes. Então, praticamente tem um teor muito similar ao teor de antioxidantes encontrados no dendê. Então, essas microalgas podem ser, ou seja, esses antioxidantes da microalga podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia. Então, a gente estaria não apenas aproveitando os lipídios, sino também aproveitando esses antioxidantes, tá? E, além dos antioxidantes, como les comentei, eles são ricos em proteína, e inclusive o próprio óleo é rico em ácidos graxos essenciais, do tipo ômega 6, ômega 3. Então, quando você alimenta peixe, alimenta crustáceos ou outros animais com biomassa de microalga, você vê que o resultado, além de ter aquele apelo a esse determinado animal, está sendo alimentado com um produto natural, além desse apelo de alimentação com produtos naturais, você vê o resultado na prática. O que acontece? Por exemplo, quem produz camarão, quem cultiva, quem cuida de camarão, quem cuida
de outros crustáceos, lagostas e demais, gosta muito realmente de microalgas para alimentar estes crustáceos, porque aquele crustáceo que foi alimentado com microalga, quando ele é cozido, ele tem uma coloração vermelha intensa. Então, essa coloração vermelha intensa, ela é agradável ao olho do consumidor. Então, tem os dois benefícios, tá? Então, sempre que a gente pensa em biomassa de microalga, ainda que estamos tratando microalga para produzir biocombustível, a gente precisa pensar nessa biomassa desde o ponto de vista de biorefinaria, ou seja, a gente desenvolver tecnologia que permitam o aproveitamento dos lipídios, mas que também permitam aproveitar os antioxidantes, as proteínas, os carboidratos. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma amostra dessa mistura de antioxidantes que a gente ha extraído em nosso laboratório. Quem imaginaria que daquela biomassa totalmente verde seria possível extrair, separar, por exemplo, um produto como esse? ¿Tá? Esto que está aquí es una mistura de qué? De antioxidante extraído durante una ruta tecnológica que nuestro grupo estaba pesquisando para producir biocombustible, ¿tá? Entonces, así, todas esas rutas de biocombustible tienen que ser propuestas, tienen que ser desenvolvidas pensando no aproveitamento de todos esos componentes da biomassa. Senão, a gente não consigue um balanço econômico positivo nesse sentido, tá? Então, esse processo de produzir biocombustível a partir de microalga, ele passa por diversas etapas. Começa lá na seleção das espécies, porque você tem, a literatura descreve que tem mais de 50.000 espécies de microalga. Então, você precisa selecionar espécies, primeiro que sejam espécies adaptadas à condição de cultivo de aquela região onde você pretende implementar esses sistemas de cultivo. Não adianta você pegar uma espécie de microalga que tem uma elevada produtividade de óleo ou uma elevada produtividade de biomassa lá no Canadá e pensar em cultivar ela no Rio de Janeiro, porque o resultado vai ser totalmente diferente. Então, o ideal é você selecionar espécies que sejam autóctonas daquela região onde serão implementados os sistemas de cultivo. Depois de passar por essa seleção das espécies, você vai ter a etapa de cultivo, que eu vou mostrar depois, nos próximos slides, os tipos de cultivadores que normalmente são utilizados. E depois do cultivo, você vai ter a etapa de separação, ou seja, a etapa de concentração dessa biomassa, que também tem vários processos que eu vou apresentar para você. E depois, você vai ter a etapa ou de extração do óleo, ou então de produção do biocombustível diretamente a partir dessa biomassa úmida. Nós, por exemplo, nosso grupo de pesquisa, todas as rotas tecnológicas que avaliamos para produzir biocombustível são rotas que trabalham com quê? Com a biomassa úmida. Ou seja, a gente não pensa em secar essa biomassa e depois extrair o lipídio. Porque que acontece? O processo de secagem é caro, sobretudo porque o processo mais utilizado para secar biomassa depois de concentrada é a liofilização. E a liofilização é um processo que consome energia primeiro para congelar essa biomassa e depois para eliminar, ou seja, para retirar essa água que passa do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, da etapa, ou seja, por sublimação. Então, é um processo que tem um gasto energético grande. Então, possivelmente, você precisa de mais energia, ou consuma mais energia, secando essa biomassa por liofilização, que é realmente a energia que você vai conseguir produzir a partir dessa biomassa. Então, sempre que pensemos em biocombustível, o ideal é desenvolver rotas tecnológicas em que você utilize como matéria-prima a biomassa úmida, ou seja, a biomassa que apenas passou por um processo de concentração, tá? E depois você vai ter a produção do biocombustível e, por último, análise de qualidade desse biocombustível. Não importa se esse biocombustível
es producido a partir de soya, no importa si es producido a partir de microalgas, producto final precisa cumplir con la misma especificación de calidad. Entonces, esas rutas tecnológicas que son desenvolvidas en esta etapa precisan permitir la producción de un producto que cumpla con esa especificación de calidad. ¿Tá? Entonces, tem diversas especies de microalgas. Esas diversas especies de microalgas, elas pueden ser cultivadas en medios de cultivo diferentes. O sea, ¿qué cosa es un medio de cultivo? Es aquella mistura de nutrientes, aquela receitinha de bolo, digamos assim, que você prepara misturando componentes, fontes de nitrogênio, fontes de fósforo, pode ter vitamina, metais, enfim. Cada medio de cultivo tem composição diferente. Y esos medios de cultivo también van a depender de qué, de si es una especie cultivada en agua dulce, si es una especie salina, tá? Então, aquí, por ejemplo, a dona Aniela es una especie salina, então a gente utiliza un medio F2 modificado. Y estas otras especies, monografídeo, anquitrodesmo, cenedesmo y demás, a gente cultiva en ese medio ASM1, que realmente es un medio simplemente para manutención en laboratorio. Existen otros medios, o sea, com outra composição química, quando o interesse é o aumento da escala desses cultivos. Então, quando você inicia um cultivo, você passa por estas etapas, ou seja, você começa no laboratório com uma quantidade de células pequenininhas, aumenta para um volume maior e depois para um volume, ou seja, vai realizando um escalonamento, porque você não pode chegar a um cultivador com um volume grande com uma quantidade de células pequenininhas. Então, por isso, com poucas células, você precisa ter esse escalonamento para garantir que quando você chegue no cultivador de maior escala, você tenha uma quantidade de células suficiente para caso esse medio, esse cultivo, se contamine com outro microorganismo, então essas espécies consigam prevalecer, tá? Então, dentro desses cultivadores, a gente tem os sistemas abertos, como estes que estão aqui mostrados, ou seja, tanques que podem ser de forma oval, de forma redonda, estes sistemas inclinados, mas que todos são sistemas abertos, ou seja, tem aqui outro modelo, aqui outro da planta piloto lá da Universidade Federal de Natal, aqui este sistema é um sistema que está em nossa planta piloto, aqui outro sistema que a gente ajudou a construir, mas com esse mesmo sistema de firme descendente, lá na usina de biodiesel Gran Vale, em Porto Real. E esse tipo de sistema tem como vantagem o quê? Eles são construídos de materiais baratos, simples operação e limpeza, mas em compensação tem como desvantagem o quê? A elevada contaminação, ou seja, eles se contaminam com outros micro-organismos, se contaminam com poeira mesma do ambiente e demais, tá? Tem um elevado consumo de água por conceito de evaporação e tem uma deficiente penetração do feixe luminoso, já que tem uma profundidade grande, tá? Então, para solucionar os problemas desses sistemas abertos, foram propostos sistemas fechados. Tem diversos modelos de placas planas, tubulares verticais, tubulares horizontais, enfim, existem diversos modelos de fotobioreatores fechados. Estou mostrando um pouco mais rápido porque não temos muito tempo, tá? Então, aqui tem outro modelo de fotobioreator tubular horizontal, aqui o modelo de placa que a gente tem montado lá em nossa planta piloto. Você vê o rápido crescimento. Primeiro dia, só pela coloração, você consegue ver o crescimento, acompanhar o crescimento dessa microalga. Segundo dia, terceiro dia, 8 horas da manhã, e olha, terceiro dia, 14 horas da tarde. Ou seja, em poucas horas, você vê o aumento de células nesses cultivos de microalga. Então, por isso, por ser uma célula tão simples, que consiga se reproduzir tão facilmente, é que eles conseguem essa elevada produtividade em biomassa e essa elevada produtividade em teor de óleo. Esse sistema fechado tem várias vantagens, entre elas a possibilidade de controlar as condições de cultivo, ou seja, você pode controlar a temperatura, pode controlar pH, certo?
tem menos contaminação, menos probabilidade de contaminar-se, mas em compensação são feitos de materiais caros, ou seja, materiais vidro, policarbonato, acrílico, ou seja, que são mais caros que aqueles materiais utilizados nos sistemas abertos, tá? A partir dos benefícios do sistema aberto e dos benefícios do sistema fechado, a gente desenvolveu em nosso grupo de pesquisa um outro sistema de cultivo que é fechado também, mas que nesse caso a luz é transferida para dentro desses tanques fechados através de fibras ópticas, e essas fibras ópticas estão ligadas a um sistema de rastreamento solar em que você consigue ter o aproveitamento da luz o dia todo, porque essa lente aqui não fica fixa, ela gira e rastreia o sol, ou seja, acompanha o sol desde o nascer até o pôr do sol, e essa luz concentrada é transferida através do chumaço de fibras ópticas para o interior desse fotobioreator. Aqui tem várias fotos desse tipo de sistema, a lente, as fibras aqui, o chumaço de fibra que desce para o fotobioreator, a distribuição dessa fibra no interior do fotobioreator, a colocação do espelho no fundo do tanque para aproveitar essa radiação, o isolamento que é feito para evitar o aquecimento desse cultivo e dessa forma dispensar o sistema de controle de temperatura. E todos esses estudos a gente faz sempre comparando o sistema transparente com o sistema que está sendo proposto e que já está em uma fase avançada de desenvolvimento, esse sistema da fibra óptica, tá? Então, durante esse acompanhamento, a gente sempre vai acompanhando o crescimento através de contagem de células ou através de peso seco. E vamos construindo a nossa curva de crescimento. Normalmente, essas microalgas sempre têm uma fase de lagem, em que elas se adaptam àquela nova condição de cultivo, uma fase de crescimento e depois uma fase estacionária em que ela para de crescer e começa a morrer. Então, você precisa acompanhar essa curva de crescimento para identificar o momento exato em que você precisa retirar, ou seja, coletar aquele cultivo. Ou seja, ele está crescendo, você continua. Assim que você identifica que ele atingiu a fase estacionária, esse cultivo pode ser coletado, tá? E aí você coleta parte desse cultivo e utiliza as células desse mesmo cultivo para iniciar um novo cultivo. E isso é o que chamamos de cultivo em contínuo. E depois que você cultiva, tem a concentração das células que eu les havia comentado. E vários métodos são testados para isso. Pode ser floculação, pode ser microfiltração tangencial, pode ser uma centrifugação. E o método realmente ideal vai depender de quê? Da condição daquela região em que você vai ter essa coleta. Se você não dispõe de uma centrífuga, você pode usar a floculação, mas sabe que o cultivo por floculação, ele ainda fica com muita água. Então, você vai reduzir o volume daquele cultivo, você vai concentrar, mas ao final vai precisar de uma etapa de centrifugação. A microfiltração, da mesma forma, você concentra o cultivo, digamos, parte de 5.000 litros de cultivo para 20 litros de cultivo. Mas esses 20 litros ainda estão muito líquidos. Então, precisa de ter uma centrifugação para essa etapa final. E a centrifugação realmente é o melhor processo, mas também tem um consumo energético associado a isso. Então, tem que ser analisado realmente qual desses métodos seria o mais conveniente para aquela unidade de cultivo que se está instalando, tá? Aqui tem tanques para floculação, sistema de microfiltração que a gente tem instalado em nossa planta piloto, centrífuga que a gente também utiliza nesse tipo de estudo. E esta é a biomassa resultante desse processo de concentração. Então, a partir dessa biomassa úmida, dessa biomassa que você vê aí, é que a gente trabalha ou desenvolve tecnologia para produzir esses biocombustíveis. Você vê aí que parece uma pasta, parece que está assim, com baixo teor de água, mas se você pega uma amostra dessa biomassa e analisa a umidade, você verificará que o teor de água chega até 90%. E esse elevado teor de água na biomassa não significa que o processo que foi utilizado lá para concentrar a biomassa não tenha sido eficiente. O
problema é que a microalga é um organismo vivo, então ela tem água intracelular. E essa água intracelular, essa água que está dentro da célula, você não consegue eliminá-la nem por centrifugação, nem por floculação, nem por microfiltração, tá? Então, essa biomassa que a gente usa para desenvolver tecnologia a partir de microalga é uma biomassa que pode ter até 90% de água, tá? E é essa nossa matéria-prima para o desenvolvimento dessas tecnologias, tá? Então, até aquilo que eu queria apresentar para vocês, porque realmente o tempo, infelizmente, é reduzido. Tá? Bom, muito obrigada, professora. Foi realmente muito legal. Tem algumas perguntas aqui no chat. O tempo está meio apertado, então vou Deixa eu ver se começar. eu consigo ver o chat. Tá. Bom, acho que algumas perguntas foram feitas até antes mesmo nas inscrições, né? E aqui tem uma pergunta do Michel Neves Miranda. Ele pergunta: qual você julga ser o tipo de cultivo mais apropriado para viabilizar a obtenção do bioetanol de microalgas comercialmente viável e competitivo no mercado de biocombustíveis, Julião? Olha, o que acontece? Realmente, quando você compara produtividade em um sistema de cultivo aberto e um sistema de cultivo fechado, você tem a certeza de que a produtividade no sistema fechado praticamente triplica, tá? A produtividade em relação a sistemas abertos. Então, o sistema fechado te permite ter uma biomassa com maior pureza, maior produtividade de biomassa, certo? Então, para mim, seria esse o sistema ideal. Agora, o que acontece? Como eu comentei, se você olhasse hoje para os cultivos que existem em larga escala, poucas unidades utilizam sistemas fechados. A maior parte utiliza sistemas abertos. Por quê? São fáceis de instalar. Digamos, você abre um buraco na terra, coloca uma lona plástica e começa a cultivar. Ou então, você faz um tanque de concreto, tipo uma piscina, e começa a cultivar. Então, por isso é que os sistemas utilizados em larga escala são sistemas abertos, porque são fáceis de construir, de materiais baratos, de fácil manutenção. Imagine você limpar um tanque, tipo uma piscina, ou você limpar aqueles tubos que eu mostrei lá de sistema fechado. Claro que é mais fácil limpar o tanque. Então, isso leva a que em larga escala, sejam utilizados esses sistemas abertos, tipo tanque, certo? Mas realmente, em esses sistemas tipo tanque, você não consegue controlar nenhuma condição. Ou seja, você não controla a temperatura vai ser a temperatura ambiente. Você não controla pH, porque o pH é controlado a partir da injeção de CO2. E se você injeta CO2 nesses tanques abertos, o CO2, que tem baixa solubilidade em água, vai terminar indo embora. Então, realmente, o fechado é o mais conveniente. E baseado nisso, é que a gente está desenvolvendo esse sistema que eu mostrei para você, que consiste em um tanque, ou seja, seria de fácil limpeza, de forma similar aos sistemas abertos que existem hoje em dia. Esse tanque, como não é transparente, a gente precisa levar a luz para dentro do tanque. Então, a gente está estudando a possibilidade de levar essa luz, já conseguimos, de fato, levar essa luz através desse chumaço de fibra óptica, e esse chumaço de fibra óptica precisa de luz concentrada. Não adianta você pegar uma fibra óptica de forma isolada e colocar de frente para o sol. Você não vai ter transferência de luz. Para que você tenha transferência de luz através dessa fibra, você precisa de luz concentrada. Por isso é que a gente colocou essa lente, e ainda que não é uma lente fixa, uma lente que vem rastreando o sol, desde o nascer até o pôr do sol, tá? Então, acho que a gente está chegando a um sistema que tem os benefícios do sistema aberto, ou seja, ser construído de polipropileno, digamos, tipo essas caixas de água que a gente tem em cima do prédio, em cima das casas. Então, seria um material barato, um material durável, tá? Mas que tem os benefícios do sistema fechado. Menor contaminação,
controle de parâmetros, porque aí sim você poderia controlar, por exemplo, o pH do meio, tá? Então, conseguiria maior produtividade e, em paralelo, você teria os benefícios de ser barato, ou seja, construído de materiais baratos, e ainda dispensaria os sistemas de controle de temperatura que você tem no sistema fechado. Porque o sistema fechado, normalmente tem um sistema para controlar essa temperatura. Em esse caso, vocês viram que eu mostrei o tanque com aquele isolamento feito em poliuretano e com aquele recobrimento de manta asfáltica. Com isso, a gente evita que a temperatura no interior do cultivo aumente, tá? Então, o ideal seria isso, a gente ter um sistema como esse, em que você tem os benefícios tanto do sistema aberto, quanto os benefícios do sistema fechado. Não sei se respondi sua pergunta, tá? Nossa, acho que está bem completa. Até começou a responder um pouquinho da pergunta do Rafael Moura. Ele parabenizou pela palestra e ele perguntou, né, se o novo método de produção de microbialgas, utilizando a fibra ótica como iluminação, tem gerado resultados positivos, como você mesma já disse que tem. E aí ele queria saber se você pode apresentar alguns desses resultados. Olha, a gente, como eu mostrei, sempre que a gente faz teste nesse sistema, a gente sempre faz comparativo nos mesmos dias. Inocula no transparente, no fechado transparente, e inocula em esse sistema da fibra óptica. Então, a gente começou comparando o crescimento. Eles crescem bastante similar até que acontece? Se você tem dia nublado ou dia em que você dia chuvoso, por exemplo, ou seja, quando não tem sol, a fibra óptica não transfere nada, simplesmente é nublado. Você não tem luz concentrada, você não tem transferência de luz através da fibra óptica. E aquele tanque fica totalmente no escuro. Então, nessa condição, aquele tanque de fibra óptica fica em desvantagem em relação ao transparente, porque o transparente, por mais que fique nublado, por mais que fique chuvoso, você nunca fica no escuro. Então, ele sempre vai crescer mais durante esses dias. Então, a gente, o que fez? A gente montou um sistema em paralelo com esse do rastreamento da fibra óptica, com esse do rastreamento da lente, montamos um sistema de LED, ou seja, dentro do tanque chegam 2 chumaços de fibra. Um que é alimentado a partir da luz concentrada na lente, e o outro chumaço é alimentado a partir de LEDs que consumem energia da rede elétrica. Mas elas consumem energia da rede elétrica porque é em nossos testes, tá? Mas a gente está pensando em quê? Em colocar na mesma estrutura de rastreamento da lente um painel solar. Com isso, durante os dias ensolarados, o painel solar estaria produzindo energia elétrica, ou seja, transformando energia solar em energia elétrica. Essa energia elétrica poderia ser, por exemplo, vendida à rede nacional e depois, naqueles dias nublados, ou dias de chuva, você consumiria da rede energia para alimentar esses LEDs que iluminariam esse chumaço de fibra, tá? Que está conectado a los LEDs. E dessa forma, a gente conseguiu não só igualar o crescimento do transparente, como superar o crescimento do transparente, tá? E por que superar? Como a gente conseguiu superar? O transparente, nos primeiros dias, ele fica claro, tem pouca célula. Então, a luz penetra direitinho, ou seja, a luz chega bem na célula. Quando começa a aumentar o número de células, e essas células começam a ficar próximas das paredes, elas começam a fazer sombreamento. Então, a luz não chega direitinho, ou não chega com a mesma intensidade que chegava no início do cultivo, no centro do cultivador. Agora, no sistema do tanque alimentado com fibra óptica, como a iluminação é realizada dentro do tanque, você tem a mesma distribuição de luz durante todo o cultivo. Então, é aí que aquele sistema que combina a lente com os LEDs, tá? Conseguiu superar o sistema de janela, ou seja, aquele sistema da placa transparente.
Bom, nossa, super interessante. Para dar prosseguimento aqui, o Guilherme queria fazer uma pergunta, mas acho que ele quer abrir o microfone, certo? Pode ser, Adriane, pode ser? Pode, claro. Acho mais fácil. Professora, primeiramente eu queria parabenizar pela apresentação. Na verdade, é uma pergunta que eu tenho 3 perguntas para fazer, mas eu acho que são breves, dá para você responder tudo de uma vez só. No início da apresentação, você colocou que a microalga pode produzir até 13 mil litros de óleo por hectare ano. Esses 13 mil, eles estão contando todos os ácidos, no caso, todos os ácidos graxos disponíveis para a produção de biocombustível, ou apenas, todos eles, ou apenas os disponíveis, né? E, além disso, seria um sistema aberto ou seria um sistema ótimo, fechado, que tem maior produtividade? Além disso, eu queria saber um pouco sobre os perfis de ácidos graxos da microalga. Se, por exemplo, num processo de hidrotratamento desse óleo, iria para biogasolina, ou bioquerosene, ou diesel verde. Além disso, a última, juro que... Vai ter que perguntar pouco a pouco, porque já que sim. Vamos primeiro ir respondendo e depois você vai perguntando. Não, senão... então beleza. Então, essas duas eu acho que dá para responder junto, tá certo? Olha, a primeira pergunta é que, quando a gente descreve aqueles 13 mil litros de óleo por hectare, são valores de literatura, tá? Então, na literatura, eles provavelmente estão quantificando realmente aqueles lipídios totais, tá? Não significa que desses 13 mil, necessariamente, todo seja possível de ser convertido em biodiesel, tá? Mas, com certeza, a perda que você vai ter, digamos, será próximo de quê? Pela nossa experiência em laboratório, tá? De 15% a 20% do valor. Então, ainda assim, ele vai ficar superior, tá? Ao valor que você encontra no Dendê. Mas esse valor, como eu te falo, é o valor de literatura. Então, eu não tenho como ter, assim, total certeza de se eles estão quantificando uma coisa ou outra. Mas eu acredito que deve ser a fração bruta. O sea, aquele bioóleo que é extraído, que vem com vários componentes que não são convertíveis em biodiesel, tá? Agora, provavelmente, essa produtividade também está baseada em sistemas abertos, porque o que existe em larga escala, realmente, maioritariamente, sistema aberto, sistema fechado, que eu conheça, só existe em unidades piloto, mas unidades piloto que são um piloto já avançado, tá? O sea, unidades piloto que vendem, por exemplo, biomassa de microalga para alimentação de crustáceos, enfim, para outros fines que não é biocombustível, tá? Até porque o custo de produção dessa biomassa em sistema fechado é mais elevado. Então, realmente, quando elas têm uma aplicação, digamos, desse tipo, de uso farmacêutico ou de uso em alimentação humana ou em alimentação animal, claro que você consigue perfeitamente cobrir esse custo de produção, tá? Em relação ao perfil de ácido graxo, olha, as microalgas, que acontece? Elas são chamadas de uma matéria-prima não convencional. Não convencional por quê? Você tem a soja plantada no Brasil, soja plantada na China, soja plantada nos Estados Unidos. Quando você extrai o óleo, o perfil lipídico é muito similar, tá? Ou seja, ela vai ter, digamos, 60% de ácidos graxos com 18 átomos de carbono e saturado. 30% de ácidos graxos com 16 átomos de carbono e monoinsaturado, tá? Agora, a microalga não. Por isso são chamadas de matérias-primas não convencionais, porque, dependendo da condição de cultivo, ela varia em relação à produtividade de óleo e ainda varia o perfil lipídico. Então, você pode ter a mesma espécie cultivada no Rio e cultivada no Rio Grande do Sul, condição climática diferente. Aqui pode produzir mais C18, lá pode produzir mais C22, tá? Então, isso varia muito. É um problema porque quando você tem cultivos abertos, você não tem controle de nenhum parâmetro operacional, você vai ter essa variação de perfil lipídico
a toda hora. E outra coisa que é comum encontrar nas microalgas é que você encontra, sim, ácidos graxos com 22, 24 átomos de carbono em concentrações muito mais elevadas que o que você encontra nas matérias-primas convencionais, tá? Agora, só lembro dessas três. Não, foi isso mesmo. A última seria, se fosse possível, falar um pouquinho mais sobre a produção de biodiesel com a matéria úmida, diretamente com a matéria úmida, como que é esse processo, como que O que é... acontece? Quando a gente começou a desenvolver tecnologia, a primeira rota que a gente testou foi a hidroesterificação. ¿Por quê? Porque a hidroesterificação já é uma tecnologia que existe para produzir biodiesel a partir de matérias-primas convencionais e consiste em uma etapa de hidrólise com uma esterificação. Então, na hidrólise, como ela já vem com água, você não precisa adicionar água. Você simplesmente coloca temperatura na biomassa úmida. Com temperatura, você rompe a célula, libera os componentes internos, e daqueles componentes internos, os que são triglicerídeos, são hidrolizados e transformados em ácido graxo líquido. Você coloca um solvente determinado, puxa aquele ácido graxo, esterifica e produz o biodiesel. Só que o que acontece? Como essa etapa inicial de hidrólise acontece a 300 graus Celsius, você não consegue aproveitar nenhum outro componente que não seja o lipídico. Você perde a proteína, você perde o antioxidante, você tem uma biomassa praticamente carbonizada. Aí a gente evoluiu para outra rota, que é uma rota de saponificação. Então, você saponifica, com essa mesma base, você rompe a célula, e depois que rompe a célula, saponifica aqueles lipídios que são possíveis de ser transformados em biodiesel. Você está com um sabão, esse sabão é acidificado, volta para o ácido graxo, esterifica e faz o biodiesel. Essa é outra rota que a gente também vem testando. E tem outra rota que a gente também vem testando, que é rompimento a frio, rompimento mecânico, com um processo de homogeneização. Rompeu, você coloca determinado solvente, extrai a fração lipídica, que a gente chama de bioóleo, porque não é simplesmente aqueles lipídios que nos interessam, e a partir daí você pode saponificar, por exemplo, para poder selecionar realmente aqueles que são convertíveis em biodiesel. Depois da saponificação, acidifica e esterifica. Então, tem várias combinações, mas sempre partindo da biomassa úmida, entendeu? Infelizmente, aqui é pouco tempo, então não tem tempo para dar muitos detalhes. Mas acho que pelo menos deu para ter uma visão de quais são as possíveis rotas, não? Sim, professora, muito obrigado. Acho que esclareceu bem assim, o que estava por trás do processo com a biomassa São muitas úmida. etapas envolvidas, por isso que eu falo. Imagina que você parte desde o cultivo, tem o cultivo, a concentração da biomassa e depois a tecnologia. Então, para você conseguir um custo competitivo nessa rota, você precisa aproveitar todos os componentes dessa biomassa. Porque, por exemplo, com a rota de saponificação, quando você saponifica, o insaponificável, ou seja, aquilo que não se saponifica, é isto que está aqui, é o antioxidante. Então, aí já você pode aproveitar o antioxidante. Além da saponificação, é feita a temperatura de 80 graus Celsius. Então, a essa temperatura, você consegue aproveitar a biomassa residual, que é rica em quê? Que é rica em proteína. Você pode também separar na fração polar o carboidrato. E esse carboidrato, usá-lo, por exemplo, para produzir etanol de segunda geração. Tá? Então, assim, precisa, sempre que pensem em microalgas, pensem em uma biorefinaria. Você precisa aproveitar todos aqueles componentes, porque é uma biomassa riquíssima, riquíssima. Então, a gente precisa aproveitar todos esses componentes para poder fechar um balanço econômico positivo. Bom, acho que deu para ter uma boa visão assim. Só para o tempo já passou, mas a Maria ela fez várias perguntas, então não queria deixar de perguntar nenhuma delas. Mas uma das perguntas foi qual era o maior país assim produtor e consumidor desse biocombustível? No caso, hoje a gente não tem nenhum país produzindo biocombustível a partir de microalgas, tá? Alguns testes já foram feitos na China, alguns testes foram feitos nos Estados Unidos,
E assim, você encontra na literatura fotos de biodiesel produzido a partir de microalgas, mas são só testes, tá? Em larga escala, não tem nada em nenhum país ainda. Bom, Assim, por exemplo, eu vejo que não é uma coisa de que a gente não vai chegar nunca, tá? Eu sim vejo uma evolução muito grande. De 2010 para cá, a gente evoluiu muito, muito em relação ao tema das microalgas, tá? Então, entendi. é um tema que ainda precisa justamente de pesquisa. Sim, está evoluindo. Eu acho que é isso. Tiveram algumas perguntas que não foram respondidas, mas caso as pessoas queiram que ela seja respondida, pode enviar um e-mail para o chapter ou para a professora Jordanka. Ela colocou o e-mail dela no início da apresentação e essa apresentação vai estar gravada no nosso canal do YouTube. Gostaria de agradecer a professora Jordanka. Muita gente está aqui parabenizando também no chat. E vou passar a palavra final aqui para o Rafael, que... Eu queria também agradecer ao pessoal, assim, eu hubiese querido, sabe, ir mais devagar e poder aprofundar, mas infelizmente o tempo não permite, então a gente tem que ir com uma velocidade que realmente, para quem vê esses temas por primeira vez, é difícil de conseguir absorver todo, entendeu? Mas pelo menos dá para ter uma ideia do universo que são as microalgas e do potencial que representa para a produção de biocombustível, tá? Com certeza. Foi muito bom. Rafael, você pode dar os últimos avisos? Sim, sim. Muito obrigado novamente, né, professor Jordanka, pela palestra. Eu agora vou compartilhar um pouco dos próximos eventos do nosso capítulo estudantil, então vou colocar minha tela aqui só para falar um pouco das nossas futuras atividades. Então, o nosso próximo webinar, ele ocorrerá dia 8/12 e ele será o nosso último webinar do ano, né? Com o tema Produção de Plásticos Verdes, pelo professor Thiago Gomes, do Instituto de Macromoléculas. Esse será o último webinar do ano, provavelmente ano que vem a gente continua, a gente está aí para anunciar as nossas próximas atividades, as atividades que a gente vai estar fazendo no ano seguinte, mas esse será o nosso último webinar. Então, falar um pouco sobre o nosso workshop, que vai acontecer na quinta-feira. A gente está organizando um workshop que o título é Ensino de Química Verde, do berço ao novo berço. Esse workshop está sendo realizado em parceria com a Associação Brasileira de Química, a Escola de Química, o Chapter Brasil e o nosso capítulo estudantil. Nesse workshop a gente terá temas como ensino experimental à distância, implantação da cultura de segurança e ensino em ambiente. Para caso alguém queira se inscrever nesse nosso workshop, que vai ocorrer de 9 às 5, na quinta-feira, é só enviar um e-mail para quimicaverde@equa.ufrj.br e lá a gente vai estar passando as informações da sala e como se inscrever nas apresentações. Então é isso, essas são as nossas redes sociais, para quem ainda não conhece, esse é o nosso Instagram, LinkedIn, YouTube e e-mail, para caso vocês queiram enviar qualquer dúvida. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação e, novamente, muito obrigado, Jordanka. Obrigada, Rafael. Muito obrigada a todos. E assim, foi muito bom compartilhar aqui com você. E eu, assim, se me deixa, eu ficava aí falando muito mais tempo, tá? Então... Sim, ótimo, professora. Muito obrigado.